nosso corpo é do Senhor, que a nossa alma, o nosso espírito é do Senhor. Decretamos que somente o Senhor lá neste lugar. Decretamos que somente o Senhor tem total liberdade em atuar essa noite nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Decretamos, Senhor, nesta noite a nossa total dependência do Teu Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Mas o Senhor é forte e poderoso. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Obrigado, querido. Amém, queridos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, diga para o seu irmão que está aí do seu lado. Diga para ele: Jesus é bom e cuida de nós. Mais uma vez, em forte, alto e bom tom: Jesus é bom e cuida de nós. Aleluia. Aplauda ao Senhor, aplauda a Jesus. Adore ao Senhor, aleluia. Santo, santo é o Senhor. O Senhor é bom e cuida de nós. O Senhor é bom e cuida de nós. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor. Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, 28, 29 e 30. Aleluias. Ora labacharabaganda labasarabas. Orianda labassuriandele betiobecandarabas. Oh, aleluias. Há uma unção poderosa neste lugar, irmãos. Orianda labassuriande tantambaca canto yande cancan yorolobo xerere canta la haciando lobosh. Arala labassuriande lobo chopa para catar la hasuyande co. Oh, aleluias, 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 aleluias. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Irmãos, nessa noite nós vamos aprender com o apóstolo São Paulo que para se viver de maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, precisamos de pelo menos 4 manifestações para que isso se estabeleça. Vamos aprender nessa noite que é preciso pelo menos 4 manifestações para que possamos viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. E esse viver de maneira digna do Evangelho
imune às circunstâncias, independente de qualquer que seja a circunstância, quer seja na alegria, quer seja na tristeza, quer seja na saúde, quer seja na doença, quer seja na fartura ou na escassez. Vivei de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Vivei acima de tudo, oh glórias. Vivei acima de tudo. Acima de tudo por modo digno do Evangelho. Jesus te chamou para viver o Evangelho de maneira digna. De maneira digna. Vivei por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Em qualquer que sejam as circunstâncias. Em qualquer que sejam as circunstâncias. E para se viver de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo, em primeiro lugar, a primeira manifestação para que me leve a viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, eu aprendo aqui, é a firmeza na fé. Diga para o seu irmão, firmeza na fé. Mais uma vez, firmeza na fé. Olha que Paulo fala, que estais firmes. Para se viver de maneira digna, de modo digno, para se portar de maneira digna, dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, é preciso ter uma fé firme. O que é que eu vejo aqui, o que é que eu aprendo aqui? Autonomia. Autonomia em que sentido? Olha, observe. Mesmo na ausência do apóstolo São Paulo, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, observe que ele estava escrevendo primeiramente para a igreja, para os santos, para os filipenses que habitavam naquela cidade. E em especial ele diz, inclusive aos bispos e diáconos daquela igreja, inclusive aos líderes, aos que têm um chamado, aos que vivem um propósito, aos que vivem a vontade de Deus. Aí Paulo fala, firmeza na fé. O que é que eu entendo com isso? Autonomia. Mesmo na ausência de Paulo, mesmo na ausência do seu líder, do apóstolo Nádson, mesmo na ausência do seu líder que lhe discipula, você saber caminhar com as suas próprias pernas, ou seja, você cultivar um relacionamento com Deus, você aprender a andar com Ele, viver com Ele, é você receber dEle, porque o Senhor diz que nós fomos chamados por Ele para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Para isso fomos chamados, para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então você tem que ter autonomia nesse sentido. Mesmo na ausência do apóstolo Paulo, Paulo estava dizendo para a igreja, eu estando presente ou eu estando ausente entre vós, portai-vos de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. Não precisa a presença do meu líder, ele já te ensinou o caminho da adoração, a porta, e o caminho é Cristo. Ele abriu o caminho, ele rompeu o véu, e você tem o direito de entrar diante do trono e adorá-lo e receber dele, aleluias. Portai-vos de modo digno do Evangelho, seja autônomo nesse sentido, aprenda a caminhar com as suas próprias pernas, tenha firmeza na sua fé, tenha uma fé firme, inabalável, cultive um relacionamento com Deus, através da oração,
através da confissão, através da leitura, do estudo da palavra, através do serviço em prol do reino de Deus, aí você pode e você deve andar por si só. Aleluias! Eu aprendo com Paulo aqui, em primeiro lugar, isso. É preciso ter firmeza na fé, saber em quem você tem crido. Nesses últimos dias, irmãos, o que nós precisamos verdadeiramente é ter certeza de quem a gente serve, é saber quem é o seu Deus, é saber quem lhe chamou, é saber o Deus que você serve. Amém? Glória a Deus. Firmeza na fé, autonomia, cultivar um relacionamento com Deus, discernimento, para se andar de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. O que é que eu entendo aqui como essa firmeza na fé? Firmeza na fé é ter discernimento, seguir a verdade apesar dos falsos ensinos. Firmeza na fé, saber que você tem crido apesar dos falsos ensinamentos, apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, apesar de o que lhe apresentarem, saber em quem você tem crido. Jó, no momento de prova e de situação tão difícil da vida dele, a sua esposa disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó sabia em quem tinha crido, e ele disse: tu falas como uma louca mulher. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará em meu favor. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome por isso? Oh, aleluias! 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 Firmeza na fé. Saiba o Deus que você serve, meu irmão. Aleluia! Se relacione com Ele. Ele está ardentemente queimando em chamas de amor por esse relacionamento com você, comigo, contigo. Aleluias, aleluias. Adore o Senhor por um instante, adore o Senhor por um instante. Não perca esse momento. Ai, a chapatioperabas. Olhando a labaxa, canto. Oh, aleluias, 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 aleluias. Firmeza na fé, firmeza na fé. Não se deixe fraquejar. Saiba o Deus que você serve. Firmeza na fé. Firmeza na fé. Discernimento. Retidão. Retidão. Apesar das forças opostas. A firmeza na fé te traz retidão, discernimento. Retidão, apesar das forças opostas, apesar da atratividade dos maus caminhos. A firmeza na fé, ela
te traz retidão, apesar da atratividade dos maus caminhos, porque os maus caminhos são atrativos. São atrativos, são sedutores, e vêm para nos sugar, para nos atrair, nos afastar de Deus. Mas apesar da atratividade dos maus caminhos, o que é que o provérbio fala? Salomão disse no livro de Provérbios que há caminhos que para o homem parecem bons, perfeitos, atrativos, sedutores, atraentes, mas o fim deles conduz à ruína, à perdição, à destruição, te afasta de Deus, rompe o teu relacionamento com o Pai. Firmeza na fé, retidão, discernimento, apesar das atratividades dos maus caminhos, a firmeza na fé te traz retidão e te traz também santidade. Essa firmeza na fé te traz santidade. Nós cantamos e cantamos e cantamos que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. E Ele diz: sede santos, como eu, meus filhinhos, também sou santo. Sede vós santos, como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Firmeza na fé nos traz santidade. Santidade para quê, irmãos? Para mantermos os valores éticos do Evangelho no momento de crise. Aleluias. Amém? Santidade para mantermos os valores éticos. Ético, ética vem do grego ethos, que quer dizer conduta, comportamento humano. Portai-vos de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. A firmeza na fé nos traz santidade, santidade para manter os valores éticos desse Evangelho precioso no momento de crise, no momento em que a sua fé vai ser confrontada. A santidade vai manter os valores éticos desse Evangelho no momento de crise. A santidade também vai me levar a não vender a minha alma. Não venda a sua alma, meu querido. Não venda a sua alma. Não venda a sua alma. Não venda a sua alma. A proposta de Satanás a Cristo é: tudo isso te darei. Mateus capítulo 4, ele propôs essa proposta para Cristo. Ele mostrou a Cristo todos os reinos, o domínio, o governo, as atratividades desse mundo, tudo, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não venda a sua alma. Não venda a sua alma. Não venda a sua alma para Satanás. Mas permaneça firme. Firme na fé. A firmeza na fé vai gerar em você força para portar de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que para que eu possa permanecer e portar-me de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, eu preciso ter a firmeza na fé, mas eu preciso também estar na unidade da fé. Na unidade da fé. Não só estar firme,
na fé, mas na unidade da fé. Sem unidade não há santidade. Sem unidade não podemos levar o Evangelho de Cristo de maneira digna. É preciso estar firme na fé, mas também na unidade da fé, num só Espírito, num só Espírito, o Espírito de Deus. É preciso estar unânimes, uma só alma, unidade, harmonia, unidade, harmonia, comunhão. Amém, irmãos? Unidade da fé, unidade da fé, unidade da fé. Diga para o seu irmão aí: precisamos estar unidos na fé. A fé em Cristo Jesus. Amém? A unidade da fé, a unidade da fé, a firmeza na fé, a unidade da fé vai nos levar a mantermos de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, primeira, firmeza na fé. Segundo, a unidade da fé. E em terceiro lugar, para se levar o Evangelho de maneira digna, para se portar de modo digno do Evangelho de Cristo, é preciso lutar pela fé. Diga para o seu irmão: é preciso lutar pela fé. A luta pela fé, é preciso lutar pela fé. Lutar pela fé. A firmeza da fé, a unidade da fé e a luta pela fé. É juntos como um time, irmãos. É como um time de futebol. São 11 jogadores e todos jogando pelo mesmo propósito. Pelo mesmo propósito. E essa unidade da fé gera em nós um propósito. É um único propósito: portarmos de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. A unidade da fé, juntos, como um time, pelo progresso, pelo crescimento do Evangelho. Não é por denominações, não é por Ministério Vida do Espírito, não é pela Assembleia de Deus, não é pela comunidade cristã Koinonia, a nossa comunidade lá em Conquista. Não, é pelo progresso do Evangelho, é pela igreja de Cristo, é pela unidade do corpo, é pela unidade do corpo, não é por denominações. Deus luta pela unidade da fé, pelo progresso do Evangelho, pela unidade do Espírito, em mim e em você. É isso que Deus luta, é em prol do reino, o reino de Deus, é o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É pela proclamação, deste Evangelho, a proclamação desse Evangelho, mesmo quando há adversários, mesmo quando há falsos mestres, mesmo quando há falso evangelho, mesmo quando há inimigos de Cristo, mesmo quando há ataques à fé, é preciso lutarmos pela fé viva do Evangelho de Jesus Cristo, pela fé viva do reino de Deus, implantado por Ele, Jesus. Jesus veio pregar o Evangelho do reino. Ele não veio abrir uma denominação.
embora seja necessário, entre aspas, denominações, mas ele veio abrir, instituir o povo dele, a igreja dele, o evangelho do reino, o evangelho do reino, do reino, do reino, do reino, do reino, o evangelho de Jesus Cristo. Então precisamos lutarmos pela fé, a fé no evangelho. É preciso lutarmos contra as heresias da atualidade. Hoje o que é que acontece? Hoje nós temos visto a divinização do homem e a humanização de Deus. O homem assume o lugar de Deus e Deus perde seu lugar para o homem. É o que temos visto hoje, embora Deus jamais perderá o seu lugar. Jamais. Mas muitas vezes no seu coração ele tem perdido o lugar, porque o seu líder é maior, porque a sua denominação é maior, porque os seus interesses próprios são maiores, porque as suas vontades são maiores, porque os seus desejos são maiores, porque o seu ego é maior, porque você, Jean César, é maior. E nós precisamos aprender e entender o caminho da adoração que passou no coração de João Batista, quando ele disse: importa que ele cresça e que eu somente diminua e diminua e diminua e diminua, mas ele cresça, 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 apareça, reina. Oh, aleluias. Precisamos lutar contra isso, irmãos. Precisamos lutar como igreja de Cristo contra isso. Deus passou a ser uma espécie de gênio da lâmpada, que existe a serviço do homem. Embora Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, mas eu tenho que vê-lo como um Deus que está muito além de poder me abençoar. Eu tenho que vê-lo como Sadraque, Mesaque e Abednego viu quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, quando eles disseram para o rei: ó rei, pode lançar, pode jogar. Olha, rei, fique sabendo uma coisa: o nosso Deus, Ele tem poder para nos livrar. Se Ele quiser nos livrar, amém, assim seja. Mas fique sabendo, rei, ainda que Ele não nos livre da fornalha do fogo, nós não nos dobraremos, nós não dobraremos nossos joelhos diante de ídolo algum. Nós permaneceremos adorando a Ele, servindo a Ele, porque nós não o adoramos simplesmente porque Ele pode fazer por nós. Nós o adoramos porque nós o amamos. Nós temos um relacionamento, uma intimidade. Nós o conhecemos como Deus, como Senhor, como soberano, como tudo para nós. Aleluia, aleluia. Sirva ao Senhor não pelo que Ele pode fazer por você, sirva ao Senhor pelo que Ele é. Ele pode te curar, amém, pode. Ele pode te fazer prosperar, pode. Mas ainda que Ele não faça, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo adorado. Ele continua sendo exaltado. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele continua sendo Deus. Oh,
Ai, arabasupidei cantoroloboxerebe cantarai. Oh, aleluias, 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 aleluias. Oh, precisamos lutar contra a religião como comércio no meio da igreja. A verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos, cuida das viúvas, cuida do pobre, cuida do necessitado. Precisamos lutar pela fé, a fé viva no Evangelho de Jesus Cristo, que é contra a religião como comércio. Lutarmos contra a exploração da ganância popular com promessas bíblicas usadas fora do contexto muitas vezes. Precisamos lutar. Precisamos lutar contra o sincretismo religioso, esse misticismo religioso dentro da própria igreja. Precisamos lutar por essa fé viva, uma fé que não é comprada por coisas, mas uma fé pura, uma fé limpa, uma fé que desce do trono de Deus para os nossos corações, a fé que é de Deus, que é dada aos santos, que é dada à igreja, que é dada a nós. Precisamos lutar contra essa salada de ensinos e de práticas religiosas que nada tem a ver com o evangelho puro, simples, ensinado por Jesus. Evangelho simples, puro, ensinado por Jesus. Interessante que ao mesmo tempo que esse evangelho é tão simples, simples a todo nível de pessoas, a toda classe de pessoas, ao mesmo tempo que ele é tão simples, ele ao mesmo tempo é tão precioso, ele é tão além, ele transcende de uma forma tão tremenda. Oh, aleluias. Assim é esse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Para nos mantermos de modo digno do evangelho de Cristo, em primeiro lugar é preciso firmeza na fé, depois unidade na fé, depois a luta por esta fé, e em quarto e último lugar é preciso sofrer pela fé. É preciso sofrer pela fé. Sofrimento pela fé. Há um preço a ser pago, irmãos. Há um preço a ser pago. Sofrer por Cristo, sim. Por causa do evangelho de Jesus Cristo, sofrimento. Jesus disse: vós, basta ao servo ser como seu senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre. Perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Se ele sofreu, nós também sofreremos por causa dele, por causa do evangelho, por causa do evangelho de Jesus Cristo. Sofrimento pela fé. E quantos? Hebreus capítulo 11 fala a respeito dos mártires, ou dos mártires da fé. Muitos deles, irmãos, tiveram a oportunidade de não morrerem. Sabe o que é que eles disseram? Não, por causa de Jesus eu quero ser morto.
tiveram a oportunidade de dizer, de não morrer, não passar por ela, pela morte, mas por causa da sublimidade do Evangelho de Cristo, eles disseram: eu seja morto. Eles se renderam, se entregaram para ser morto, por causa da sublimidade do Evangelho de Cristo. Está escrito lá, Hebreus capítulo 11, os mártires da fé, os heróis da fé, homens que o mundo não foram dignos, homens em que essa terra não era digna de poder tê-los, homens que levaram em seu peito Jesus, e Jesus, e somente Jesus, mesmo diante da espada, mesmo diante da tortura, mesmo diante das dores, mesmo diante das dificuldades, Cristo, Cristo e Cristo, e somente Cristo. Uma certa feita, o apóstolo São Pedro estava pregando com outros irmãos, e operaram curas, milagres, prodígios, e os sumos sacerdotes da época, as autoridades da época, os intitulados justos, disseram para eles: nós vos proibimos de falar em nome de Jesus, em nome desse Jesus aí. E eles olharam para aquelas autoridades e disseram assim: importa-nos, fique você sabendo, importa-nos obedecer a Deus do que a homens. Importa-nos obedecermos a Deus do que a homens. Importa-nos sofrermos por Cristo. Sofrer por Cristo é perseguição mesmo, irmãos. É dor, é perdas, é escárnio, é vergonha, é oposição. Não pense que por causa de Cristo você vai ser bem aceito no colégio, na faculdade, no seu trabalho. Não. Não pense que você será bem aceito. Mas é um prazer. É um prazer poder dizer para aqueles que me perguntam: tu é crente? Eu dizer para eles: sim, sou crente. Amo Jesus. Como disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluias. João capítulo 16, versículo 33, Jesus na sua despedida, palavras de despedida para os discípulos, ele disse assim: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, tribulações, perseguições, dificuldades. Mas olha aqui para mim. Olha para mim. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Aleluias. Não é motivo de lamentação, irmãos. Sofremos pela fé não é motivo de lamentação, mas é um privilégio. Mas é um privilégio. Ei, você que está sendo perseguido por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, é um privilégio para você. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Eu quero ler para você. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa. Há uma causa, irmãos. Há uma causa, meu querido. E essa causa é Jesus. Essa causa é se importar
de modo digno do Evangelho de Jesus. E Jesus disse para os seus discípulos: bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem, olha aí, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo 12: regozijai-vos, alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aleluia! 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 Sofrimento pela fé não é motivo de lamentação, mas um privilégio. Paulo diz em 2 Timóteo 3,12: vocês têm visto o meu combate. Paulo diz para a igreja: vocês têm visto o meu combate. Agora é a vez de vocês. Aleluia. Paguem o preço. E é isso que o líder faz. Ele instrui, ele capacita o discipulado, o discípulo, para que seja dessa forma. Paulo fez isso, ó. Vocês viram o meu combate, agora é a vez de vocês. Paguem um preço, honrem o nome de Jesus, portai-vos de maneira digna do Evangelho de Jesus, sofram por ele. Viver de modo digno do Evangelho envolve firmeza na fé, unidade na fé, luta pela fé e sofrimento pela fé. Amém? Por favor, coloque-se de pé. Aleluias, aleluias, aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, essa noite. Te agradecemos pela tua palavra, Pai. Senhor, nós queremos nos portar, aleluias. Queremos nos portar de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Embora reconheçamos que temos falhado contigo, Jesus. Oh Senhor, nos perdoa, Jesus. Nos sentimos envergonhados, Pai. Nos perdoa, Jesus. Por favor, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus, por favor. Precisamos dessa unção, precisamos desta graça, precisamos desse poder, precisamos do Espírito do Senhor em nós. Ah, Jesus, do teu Espírito Santo em nós, nos capacitando para vivermos de maneira digna do Evangelho do Senhor. Precisamos do teu Espírito Santo em nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, doce e amável Espírito Santo. Vem nos ajudar, Espírito Santo. Vem nos ajudar, vem nos ajudar, vem nos ajudar. Vem nos capacitar. Senhor, nós decretamos essa noite. Nós decretamos essa noite, Senhor, que vamos viver, vamos nos portar de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo dessa terra, Senhor. Vamos sim, meu Pai, em nome de Jesus, pelo poder da fé, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da glória do Senhor que está sobre nós, a tua igreja. Oh, eis-nos aqui, Espírito Santo. Eis-nos aqui, Espírito Santo.
Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe a tua igreja, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. O Senhor continue nos abençoando. A palavra está com o pastor Nádio. Glória a Deus. Quantos de vocês foram abençoados nessa noite? Amém? Vamos dar um forte aplauso, mais um ao Senhor. E agradecer. Louvado é o Senhor. Nesse momento,